Bom demais, gente. Boa noite a todos aí. Mais um dia de Topcast, mais uma noite aí para vocês poderem ter muitos ensinamentos. Hoje aqui eu tenho a ilustre presença do meu amigo aqui, Gabriel. Ele aí que é a contratação mais cara aqui que nós já fizemos, mas está vindo aqui para poder realmente agregar, já está agregando muito, né? Eu acho que quando a pessoa tem bagagem, tem experiência, é muito mais fácil de fazer as coisas acontecerem. De breve resumo aí para vocês saberem quem que é o Gabriel. Puder apresentar. Quem que é você, Gabriel? Apresenta pro pessoal aí. Primeiro, Breno, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? O trabalho que você já vem trilhando e desenvolvendo dentro da Top facilita um pouco a minha chegada, mas também me coloca uma responsabilidade por dar continuidade a esse trabalho que você vem desenvolvendo, né? Eu sou um cara que tem uma jornada aí na área comercial, já tem mais de 15 anos. Eu falo isso que parece que eu sou velho, né? Parece que eu já tenho aí... E tem só 30 anos, Só tenho 30 anos, mas eu falo isso porque eu saí de casa aos 15 e desde então eu comecei a trilhar e me desenvolver aí na área comercial, né? Inclusive, uma coisa que é engraçada, gente, para vocês que estão ouvindo a gente... Eu sou uma pessoa que me considero tímido por natureza, né? Eu sou uma pessoa um pouco travada, às vezes eu chego num ambiente novo, eu fico um pouco retraído, e isso é legal porque ao longo... Ô, gente, só interromper, mas parece piada ele falando isso. Mas... que nem eu quando eu falo, não é porque eu não sou extrovertido, eu sou introvertido, o povo, não, mas como, velho? E isso é legal porque eu sempre brinco que a área comercial, a área de vendas, tudo isso é treinável, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é o sucesso, ele é treinável. Então, as habilidades que a gente se propõe a se desenvolver, a gente, né, tem a condição de buscar as ferramentas certas para fazer com que a gente se torne essa pessoa. Então, parece às vezes, né, que eu sou uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, extrovertida, mas na verdade é uma habilidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida, né? Você se considera então mais introvertido e mais técnico, então? Digamos que sim. Bom demais. Eu também. mas muito bom. Então, ó, gente, para vocês conhecerem, o Gabriel, ele já trilhou uma jornada muito grande, né, Gabriel? Já trabalhou, quando era novo, com marketing de rede, já trabalhou, já empreendeu. E a última grande jornada que ele tava, gente, ele tava na grande referência hoje na parte comercial, na grande referência assim, de vendas, de treinamento, de formação. Uma das seguradoras mais antigas que tem no mundo e a que tem um dos melhores trabalhos de qualidade e de resultado, né? Que é a Prudential. Acho que eu falei bem dela agora, né? A Prudential, gente, que assim, é referência, acho que em tudo que no quesito assim, de qualidade, de atendimento e de formação de pessoas. Muitas das coisas que a gente aplica hoje aqui na Top veio de algumas conversas que eu tive com amigos meus que trabalharam na Prudential. E aí é cada detalhezinho, cara, porque assim, a Prudential tem mais de 100 anos já de história, né? Então... São 150. 150 anos. E aí assim, gente, são 150 anos aprimorando um processo de vendas, aprimorando um processo de criar conexões, de fazer amizades dos life planners da Prudential, né, que são os consultores da Prudential, serem realmente pessoas importantes na vida dos segurados, né? Então, eu acho que quando tem toda essa dedicação, essa evolução no processo, chega num nível que é hoje que está na Prudential, né, gente? Ela é referência hoje no mundo inteiro, é o produto mais caro e é o produto também, o melhor produto do mercado, né? Então, é legal, né, Gabriel? Às vezes tem seguradora lá, o cara chega, não, quanto que é o da Prudential? Não, é 10 mil seguro anual e o do concorrente é 2. E o cara vai lá e fecha com a Prudential. Mesmo assim, as coberturas, de certa forma, sendo ali pareadas, mas o produto é tão superior, né? Tipo, por conta, principalmente de uma coisa. E eu acho que é isso daí que encaixa muito com a Top, que é a questão do consultor, né? Perfeito. Então, o consultor da Top e o consultor da Prudential, eles são muito semelhantes nessa questão de agregar valor no produto, né? Não adianta você só ter uma puta de uma bandeira, uma puta de uma estrutura, você não tem o representante, né? Não, isso é muito verdade, Breno, que você está trazendo, porque assim, a Prudential, se a gente for olhar uma presença dela hoje no Brasil e a gente for ver os
vendedores, né? Vamos chamar de life planners, né? Falo vendedores para ficar mais didático aqui. Ao longo do Brasil, você pegar um cara no Acre, se você pegar um cara no Rio Grande do Sul e colocar os dois para realizarem a apresentação em lugares separados, você vai ver que a apresentação ela é a mesma. E aí as pessoas falam assim, mas poxa, como é que um life planner, né, um profissional da Prudential consegue ter tanta performance dessa forma? É porque a metodologia vem sendo testada ao longo desse período inteiro. Então, quando a gente tá ali, né, desenvolvendo aquela metodologia, a gente sabe que aquilo foi testado e validado. E isso é muito engraçado, tá, gente? Porque, assim, quando eu cheguei na Prudential, eu fui um perfil diferente do perfil tradicional de um life planner. Porque um perfil tradicional de um life planner é um profissional que não tem experiência na área comercial. E eu era um perfil que tinha muita experiência na área comercial, né? Eu já tinha desenvolvido processos comerciais para algumas empresas, já tinha feito, enfim, já tive diversas experiências. E quando eu cheguei lá, eu questionei muitas coisas, eu duvidei de muitas coisas, então eu quis reinventar a roda que já girava há muitos anos e já dava muito certo. Então é engraçado porque eu sofri um pouco no início, né? Eu demorei para conseguir engrenar e realizar aquela atividade porque eu ficava me questionando assim, falando, pô, será que é só isso mesmo? Falando, não é possível, tem alguma coisa por trás aqui. Eu queria, às vezes, colocar mais coisas ali e o que acabava acontecendo é como se eu estivesse colocando mais coisas sobre as minhas costas. Então eu ficava mais pesado para tracionar. Até nisso aí, cara, eu acho que essa é uma das grandes semelhanças que a gente tem com a Prudential. Porque a gente não tá procurando vendedores. Perfeito. Os nossos melhores consultores, como da Prudential também, não vieram do mercado de vendas. Então, assim, por quê? Porque é muito mais fácil você modelar uma pessoa que vem sem vícios. É muito mais fácil você trabalhar ela, direcionar. E é aquela coisa, né? A pessoa que é alinhada ali, você vai dar, só faz isso. Ela, beleza. Ela vai lá, executa e consegue ter o resultado, né? Perfeito. Até isso foi da onde que a gente veio. Foi daí que a gente pegou essa visão. Foi muito do trabalho da Prudential. Porque eles chegam lá, cara, tipo, quem que eles vão contratar hoje, né, cara? Eles vão olhar quem que é um cara que é um puta de um advogado, um cara que é um engenheiro numa empresa muito boa, tal, um cara que tem nada a ver com o mercado Perfeito. de vendas, mas tem o perfil Prudential, né? Mas ele já tem um sucesso, né? Então eu acho que essa metodologia ela acaba gerando muito resultado, porque eu sei que uma pessoa que tem uma boa remuneração, porque o processo de seleção da Prudential ele é bem rigoroso. Então, o perfil ali desse candidato, ele precisa ter algumas habilidades, competências, histórico de vida profissional. Então, por exemplo, se a pessoa é herdeira e quer entrar dentro da Prudential, ela não entra, assim. Eles têm um processo, porque eles, assim, né, até um ponto que é engraçado, porque você tem que ter uma remuneração, seja de um negócio próprio, ou seja trabalhando para uma empresa, e você tem que ter um patrimônio ali para poder entrar. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu trabalho na empresa do meu pai, eu ganho aí o valor que vocês esperam que uma pessoa ganhe, mas não foi você que conquistou aquilo ali, né? Aquilo foi herdado de uma certa forma. Então, a Prudential ela tem esse cuidado porque, assim, a vida de um life planner ela não é fácil. Um life planner ele é bem remunerado, ele tem um destaque, tem tudo, mas é muita sola de sapato, são muitas horas empreendidas ali naquela atividade. Então, tudo isso ele é medido num processo para quê? Para que quando a pessoa ela entre dentro do ciclo ali de life planner, ela consiga ter um resultado. Porque, imagina, né? A Prudential ela faz um esforço de tirar um profissional que está empregado numa atividade. Um cara que está ganhando lá 15, 20, 30 mil, a Prudential chega lá, não, vem cá que você vai ganhar 50, 100 mil. E aí, só que a responsabilidade de eu tirar esse profissional do mercado que está ganhando 30 mil reais, trazer ele para cá, eu tenho que ter, primeiro, muita segurança em cima da minha metodologia de que essa pessoa vai conseguir performar e ganhar mais do que ele ganha, né? Do que ele ganhava naquela atividade. E eu também preciso gerar uma segurança para ele de que pode vir para cá, né? Que você vai conseguir ter sucesso. Então, esse peso ali, porque imagina, a pessoa faz a transição, não se adapta, não tem um perfil, aí ela fala assim, isso aqui não é para mim. Mas é por isso, cara, que assim, tanto a Prudential como a Top, a gente é muito focado assim no perfil. Perfeito. A pessoa tem o perfil da Top, a pessoa tem as características que se enquadram na cultura da Top, os princípios, o caráter, tem.
Não, então beleza, essa pessoa pode vir que ela vai dar resultado. E a gente garante isso aqui. Agora, se ela não tem, cara, não vai adiantar. Tem muita gente, às vezes, até que é de outras associações, de outras empresas. O cara é muito bom de venda, o cara é um puta do potencial, mas ele não... A cultura também pesa, né? Exatamente, ele não encaixa na cultura. E aí, cara, você pode ter o resultado que for, que não vai adiantar ficar aqui, entendeu? E a gente não quer esse tipo de pessoa aqui, porque essa aqui é a nossa casa, entendeu? Então, não adianta ficar forçando numa coisa, você tem que definir o seu perfil, o perfil que você quer dentro da sua equipe e ir trabalhar nisso, né? A Prudential, ela faz isso, porque ela já quebrou a cabeça nisso aí durante 150 anos. Aí, quem que sou eu aqui na Top que vou ficar querendo inventar a roda, entendeu? É só seguir o exemplo deles, né, cara? Não, isso é muito legal, Bruno, porque se a gente for parar para fazer um comparativo, por mais que o perfil de cliente da Prudential, né, se a gente for falar de forma técnica do ICP, que é o perfil de cliente ideal, ele seja diferente talvez do nosso associado dentro da Top Brasil, mas o processo e as semelhanças, elas vão se adaptando e a gente vai tendo circunstâncias que elas são parecidas, por mais que eu tenha ali perfis diferentes. Isso também vale para contratação, né, para captação de novos consultores ou de novos life planners. Esse cuidado, eu acho, que a gente tem ali nesse processo seletivo, nesse olhar para o consultor, isso é muito parecido com a Prudential. É até nisso, cara, assim, que eu vejo as coisas muito de forma processual, porque é a minha forma de pensar. Então, o que eu vejo? A parte comercial, cara, os processos comerciais, eles são repetitivos. E você só faz pequenos ajustes, mas é sempre a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, mesmo você tá lidando com a classe A, que nem a da Prudential, quando você desce aqui pra gente trabalhar com classe B e C, é a mesma coisa. Perfeito. Só que você tem que fazer alguns ajustes. E isso na Top acontece não só nessa variação completa, mas a gente acontece pela regionalização. Hoje a gente trabalha no Brasil inteiro. Então, assim, a forma que a gente lida com a equipe e com os associados lá no Nordeste é uma. A forma que a gente lida lá em Goiás, lá no Mato Grosso, é outra. A forma que a gente lida lá no interior de Minas, lá no interior de São Paulo, no Espírito Santo, Paraná. Então, tipo assim, essa adaptabilidade, né? É você enxergar que as pessoas não são iguais e a gente se adaptar, entendeu? Então, não é o cliente, né? Não é o consultor, não é o associado que tem que se adaptar a gente. Perfeito. É a gente que tem que se adaptar a ele ali para poder ter o resultado, né, cara? Eu acho que... E é por isso que, assim, tem que ter um padrão, mas é saber transitar nisso, né? Então, mas é legal. Vamos lá, que esse é um ponto que eu gosto, né? Igual você falou da parte processual. Quando, ao longo desse tempo e em um determinado momento da minha vida, eu tive uma empresa de consultoria comercial. E o que a gente mais fazia era pegar empresas com estrutura familiar, que não tinham um desenvolvimento comercial, a gente entendia como que acontecia aquele processo já existente e a gente trazia com uma formatação que gerasse ali um processinho, né? Com início, meio e fim. Eu faço muito comparativo como se fosse uma fábrica, uma produção. Então você pega a matéria-prima, você desenvolve, você tem que entregar um produto no final. E aí eu tinha muito a cabeça de trazer referências do processo de fabricação. Por exemplo, a gente tem a Toyota, que tem uma metodologia que é o toyotismo, que é referência sobre uma produção. Então, por que a gente não traz essa produção de qualidade para o mercado de vendas? Então, era isso que eu tinha muito na minha cabeça. Então, quando a gente implementava isso, a gente tinha uma certeza que, independente se a pessoa tinha um perfil ali comercial ou não, se ela seguisse aquilo que estava proposto e repetisse aquilo, ela teria um sucesso, ela teria um resultado. Por quê? Porque é validação. Então você testa muitas vezes até você encontrar um padrão de argumentação, um padrão de conversa, um padrão de convite, talvez para alguma coisa, que você vai tendo que, né, uma percepção que, poxa, se eu utilizar esse gatilho, se eu fizer isso, o resultado ele vai acontecendo melhor. Ótimo. Então eu vou entender que toda vez que eu repetir isso, a chance de eu ter um resultado, ela aumenta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que todas as pessoas repitam esse processo. E isso é muito legal quando a gente fala sobre um comparativo
da empresa, e aí olhando talvez para o nosso lado aqui, a gente hoje está caminhando para mais ou menos 700 consultores aí. Hoje já está chegando ali em quase 800 consultores. Quase 800 consultores. Imagina, gente. A gente está presente em 18 estados, com 800 colaboradores, pessoas com perfis diferentes, histórias diferentes, formações diferentes, e a gente precisa garantir que essas pessoas tenham um resultado financeiro. E como é que a gente faz para ter uma certeza do lado de cá que essas pessoas vão conseguir ter resultado financeiro? Entendendo o melhor processo que, ao longo desses 18 estados, se eles repetissem esse processo, eles têm a maior chance de ter sucesso profissional. É encontrar os padrões. A primeira vez que eu ouvi isso, cara, de perfil e de padrão comercial, tem 8 anos, que eu também vim dessa área de consultoria. Então, só que antigamente eu era da área de consultoria financeira e de processos, né? E aí eu nunca tinha mexido na parte comercial. Chegou um dia lá, a gente foi fazer um trabalho numa empresa e o pessoal, cara, eu tô precisando fazer um trabalho também de consultoria na parte comercial. E aí o meu chefe na época até, né, que era meu sócio depois também, quando a gente abriu uma outra empresa, ele chegou e me falou, cara, como que a gente vai fazer esse processo? Tipo assim, olha, a gente vai chegar aqui na loja, a gente vai identificar quem que é o melhor vendedor. Quem que é a pessoa que está tendo mais resultado? E aquele cara ali, ele está vendendo 300 mil por mês, os outros estão vendendo 100, 150, 120. Aí ele chegou, agora a gente vai sentar com ele, a gente vai entrevistar tudo que ele faz, a gente vai pegar as mensagens de WhatsApp dele, como que ele manda, o que que ele fala, quais são os gatilhos, a gente vai anotar tudo. A gente vai ouvir ele fazendo as ligações. Perfeito. E isso daí é o que, gente? A gente mapeia o processo do melhor vendedor. Então a gente fez esse processo, aí eu fui lá, mapeei, eu comecei a entender, isso aqui é legal, tal. Mapeou tudo, aí depois o que a gente fez? A gente começou a treinar todos os outros vendedores para poder fazer o mesmo processo. Então, porque é uma receita de bolo, cara. Tipo assim, não é uma coisa... porque assim, até desse ponto, Gabriel, mudar um pouquinho aqui do assunto, mas é porque as pessoas acham que venda é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo fica assim com medo. Nossa, eu vendedor? Não, eu não. E eu posso falar isso porque eu também tinha essa impressão. Eu também eu também achava isso. Só que depois que você começa a entrar na parte comercial, você vê como que é simples, como que é muito mais fácil você lidar com as vendas, porque é muito de relacionamento. Perfeito. Então, tipo assim, se você acha ali que a venda você tem que impor alguma coisa pro outro, realmente, e principalmente se o seu produto não é bom, fica ruim. Mas se você tem um produto bom, se você conhece o seu produto e você quer o bem do seu cliente, então fica de uma forma muito mais leve, né? Muito mais fluida ali, a criar aquela conexão para poder trazer esse benefício. Né? Não, eu acho que isso é o maior mito que já... Eu acho que já tem um tempo já que eu acho que ele já foi derrubado. Que o bom vendedor é aquele cara muito comunicativo, muito expansivo, aquele cara que parece que já nasceu com um dom ali para poder comercializar. Talvez ele consiga ter uma facilidade melhor para se conectar com pessoas, ele talvez pelo instinto dele, ele consiga ter uma performance bacana. Só que quando a gente vai alargar isso, a gente vai pensando numa estrutura hoje com 800 pessoas, será que eu tenho que encontrar 800 pessoas com exatamente esse perfil? E geralmente essas pessoas, elas fazem as coisas de formas diferentes. E aí você começa a perder a referência do que gera mais resultado, né? Então, quando você começa a trazer isso para um ponto de realidade, você pode pegar qualquer pessoa que esteja disposta, e eu sou essa pessoa, eu sou esse exemplo. Eu lá atrás, quando eu tive na minha cabeça que eu queria ter um momento de virada na minha vida para eu poder ter uma independência financeira, para eu poder não depender mais dos meus pais, eu parei para pensar assim, poxa, o que eu posso fazer na minha vida para ter esse resultado financeiro? Aí você vai parar para pensar, poxa, a área comercial, vender é o mais prático, né? E foi ali que eu fui em busca de estudar, de ler, de me desenvolver, de entender qual que é o jeito certo de comercializar, de abrir uma conversa, de gerar esse resultado comercial. Então, o processo ele acontece de uma forma que é engraçado, assim. Eu acho que a grande ponto aqui que também gera um contexto legal é que pessoas diferentes também, elas podem adaptar,
Então, tem gente que é um pouco mais técnica, talvez ela vai ficar um pouco mais séria ali. Mas ao longo do tempo, você vai ver que o caminho ele é o mesmo. Cada um coloca o seu tempero. Um bota um temperinho diferente, uma experiência aqui diferente, que é exatamente o que acontece no processo da Prudential. Cada um tem ali um detalhezinho que vai fazer... No processo de comercialização da Prudential, em um determinado momento, a gente traz o cliente para vivenciar o seguro ali. Então a gente brinca, né, internamente que a gente vai matar o cliente. Você faz a pessoa parar para pensar na vida, em tudo que pode acontecer de errado. Perfeito. Porque pensa assim, ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, nossa, Breno, hoje eu vou contratar um seguro de vida, o que eu quero. E ninguém também, gente, para acordar no dia e falar assim, nossa, hoje eu vou fechar o seguro do meu carro. Não, cara, você tipo assim, se você não despertar o e se na cabeça da pessoa, isso não vai acontecer, Exato. né? O trabalho, acho que do consultor da Prudential e do consultor da Top é muito disso. De você gerar a consciência que a pessoa não pode ficar sem a proteção. E você faz isso de forma genuína, porque você sabe que a pessoa vai usar aquele benefício. Então, você quer o bem dela. Então, é por isso que o trabalho dos nossos consultores hoje é tão leve. Porque a gente não tá forçando nada. Perfeito. A gente tá fazendo uma coisa assim que é pro bem da pessoa. E é bem engraçado porque assim, nesse processo, primeiro eu vou contando narrativas e histórias de exemplo. Então lá a gente conta a história de uma ausência precoce, que é a morte. É muito comum a gente usar a história da Marília Mendonça. No caso de invalidez, a gente utiliza o Schumacher, que, poxa, foi uma pessoa que passou a vida inteira exposta a um risco, que é num carro 300 km por hora, e no momento de lazer, andando de esqui, sofre um acidente e está acamado até hoje. E aí chega um momento que cada um vai trazendo uma experiência pessoal. Então, por exemplo, a pessoa que me convidou para a Prudential teve um falecimento da mãe. Então, naquele momento que ele está contando a história, em vez dele usar a Marília Mendonça como referência, ele conta a sua história pessoal. E eu tive um caso de um falecimento na minha família da esposa de um primo, que eu acompanhei o quanto que foi um desafio para a família passar por aquele processo de câncer e passar pelo processo de óbito também. Então eu vou contando essa história e aí eu vou trazendo a pessoa para que ela tenha a percepção da importância da ferramenta. Isso é um ponto que eu também sempre gostei de falar, que assim, não dá para você comercializar uma ferramenta, um produto que você não acredita, que você não compraria. Porque a todo momento você vai sentir que você está enganando outra pessoa. E no processo de formação da Prudential, a gente compra muito a ferramenta. Eu brinco que eu sou uma pessoa que tem 5 apólices de seguro. Então hoje eu não estou mais na Prudential, mas eu saio falando muito bem da Prudential. É porque você vestiu a camisa e você sabe que Exato. O produto é bom, né, velho? E aí quando eu estou trazendo essa percepção para a pessoa, eu faço com que a pessoa enxergue ali algo que eu acredito. Então é natural esse processo. Negócio flui. Ele vai fluindo. Então eu vou despertando isso na pessoa, perguntando se ela tem experiências com isso, se ela tem algum caso. Aí ela vai contando, nossa, isso aconteceu na minha família. Nossa, meu tio. E aí eu vou explorando a percepção dela sobre o fato. Sim. Mas me conta mais sobre isso. E como é que foi para vocês? E como é que foi a questão financeira? Como é que a família se organizou diante desse contexto? Você vai gerando a consciência, a pessoa vai pensando até que vira a chave e fala, realmente eu preciso. Só que aí tem um ponto que é muito legal. E aí eu vou explorando isso e aí eu começo a colocar ela como um personagem de uma história. Então eu viro para ela e falo, Breno, imagina hoje... Você tem plano de saúde? Eu tenho. Tá legal. Então imagina hoje, Breno, que você venha sentir uma dor forte. E dessa dor forte, você vai no médico para entender o que está acontecendo com você. O médico pede para que você faça alguns exames e desse exame sai um diagnóstico que você está com uma doença muito séria, uma doença grave. Né? Digamos aqui, Deus me livre e guarde, tá, Breno? Não desejo nada para você. Mas pensa que você, né, teve um câncer ali naquele momento. E o médico, diante daquele diagnóstico, vira para você e fala bem assim, Breno, diante desse caminho, desse cenário, a gente tem 2 caminhos. A gente pode seguir pelo plano de saúde que você tem, a gente vai ter que entrar ali para ver a aprovação, o tempo que o plano vai liberar. Normalmente isso demora aí 30 a 45 dias e a gente vai dentro das limitações do plano. Ou a gente pode pegar um avião agora, ir para São Paulo, para Albert Einstein. Já tem alguns médicos que eu conheço que são especialistas nesse tipo de tratamento disponíveis para você. Breno, se você pudesse escolher um caminho, com qual caminho você iria escolher?
Com certeza, do Albert Einstein. Aí é o ponto de virada. Falou, quase óbvio, né, Breno? Todo mundo vai escolher aquilo que, né, no momento Só como que esse... é a questão agora financeira, né? Só que se eu te falar que isso custa aí 300 mil reais, qual é a sua estratégia financeira se você estivesse vivendo isso aqui agora? Você poupou, né? É isso que tem muita similaridade ali com a proteção, né? Porque é seguro, né, Perfeito. cara? É a mesma coisa, só que a gente tá falando da parte de vida, outra é da parte do veículo. E é exatamente a mesma coisa, porque, poxa, a gente teve uma experiência aqui ontem, né, de um pessoal que está visitando a sede aqui de São Paulo, que eles passaram por um acidente ali. Graças a Deus, nada aconteceu. Mas imagina que num cenário como aquele, um carro, né, você bata um carro de um valor aí de 150 mil. Você não tem a proteção. Você não tem a proteção. Como é que você vai fazer para levantar 30, 40 mil reais? E mais do que isso, hoje, principalmente para eles, o carro é uma ferramenta de trabalho. Como que sem você ter uma ferramenta de trabalho, como é que você vai fazer para levantar um recurso e tudo? Sim. Então, tudo isso é um processo que é desenvolvido que tem similaridade, que é justamente um papel importante que a gente tem, né, para que, caso aconteça alguma coisa, você não precise se preocupar. Uhum. Você não precisa, talvez, tirar um dinheiro da sua reserva, porque a sua reserva, talvez ela para uma outra coisa. Ela é para um projeto, para um sonho. De repente tem uma pessoa ali que tá se organizando para alguma coisa e, de repente, ela se vê diante do imprevisto, daquilo que ela não espera. E aquilo ali bagunça tudo, né? Então, é muito parecido isso mesmo. Até, tipo, puxando aqui dessa parte da Prudential, que assim, nem você tá falando, cara, é muito processual, são muitos detalhes ali que o pessoal vai se atentando para poder fazer essa mágica que nem você falou, o cara que tá lá no Acre tem o mesmo padrão de atendimento do cara que tá lá em Santos. E até se você for para outros países, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai para o Japão, eles sempre têm o mesmo padrão ali. Mesma metodologia. Como que foi, Gabriel, tipo, de forma assim, pro pessoal visualizar, como que é o processo de treinamento da Prudential? Tipo, você acabou de ser contratado lá, como que é essa dinâmica, quanto tempo que demora, tudo? Legal. Assim, até para trazer um pouco mais de contexto, o processo da Prudential como um todo, ele é bem longo, tá? Então, a partir do momento que, igual, por exemplo, eu fui encontrado no LinkedIn, que é uma ferramenta de uma rede social profissional. Uhum. Então, eu tive uma abordagem, fui convidado para uma reunião, eles mapearam o meu perfil e me levaram para um momento como se fosse uma apresentação de negócio, em que eles falam um pouco sobre o seguro de vida, falam sobre a Prudential, falam dos reconhecimentos, eles despertam ali, eles também entendem se a pessoa tem um interesse de continuar ou não. Ali começa um processo seletivo longo, beleza, você foi aprovado e você está dentro da Prudential. Aí tem alguns pontos que são legais, porque você fica ali mais ou menos uns 30 dias, aí depende do contexto, né? Mas de 30 a 60 dias só treinando. Então você faz simulações de venda, entende muito profundamente sobre os produtos, sobre o regulamento, sobre as condições gerais. Por quê? Porque isso tudo vai te dar base e substância para quando você começar na prática, você consiga ter um resultado melhor. Só que o processo ele é tão bem desenhado que no primeiro momento, quando você começa a comercializar, não é você que faz as primeiras apresentações. Porque assim, gente, para vocês que estão estudando a gente, a Prudential ela faz o processo de comercialização em 2 encontros. Então eu faço o primeiro encontro para te mostrar o que é o produto, né? Para te contar um pouco sobre a ferramenta, despertar em você a necessidade de contratar essa ferramenta, e eu também vou colher informações, porque o diferencial ali do trabalho que é feito ali dentro da Prudential é que existe uma personalização. Então eu personalizo a ferramenta para a pessoa. Então a gente não vende o mesmo seguro para todo mundo. E aí eu faço num segundo momento, que geralmente na semana seguinte, um encontro onde eu apresento essa personalização. E aí sim que é feita a comercialização. Então tem 2 encontros. E aí nesse processo inteiro,
No primeiro momento, quem faz é a pessoa que te recrutou. Que lá, como é um processo de franquia, a gente chama de master franqueado, que é a pessoa responsável pelo seu desenvolvimento, né? Como se aqui dentro da Top fossem os nossos gestores. Isso. Então, nesse cara aí, você só vai ficar acompanhando ele, vendo ele como... Ele faz 100% tudo. Ele faz a apresentação, ele faz tudo, eu só fico ali do lado. Até porque no modelo comercial da Prudential, eu acho que a gente pode até depois falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal, ele é 100% feito através de recomendação. Só que se eu estou começando o processo agora, quais são as recomendações que eu tenho? Quais são as pessoas que eu conheço que eu posso oferecer? São as pessoas que eu tenho mais familiaridade. É ali, o seu ciclo de amizade mais próximo, né? Então, o que acontece? Nesse momento do meu ciclo, é um momento em que a Prudential ela entende que ela pode colocar um terceiro ali, que a pessoa ela tem a credibilidade sobre mim, porque ela me conhece, mas quem tá fazendo toda a condução é aquela pessoa que eu acho que também tem um ponto, cara, que eu vejo muito isso acontecendo com os consultores de proteção veicular. Isso é até bom para os gestores que estão assistindo, cara, mas assim, trouxe um consultor novo, cara, ele vai ter muita dificuldade de poder fechar as pessoas próximas deles. Perfeito. Principalmente porque é aquele ditado: santo de casa não faz milagre. Então, se o gestor pega para poder acompanhar essas visitas, pega para poder fazer a proposta, para apresentar o negócio presencial, a conversão também vai ser muito maior. E isso vai gerar segurança, porque aí o consultor que está vendo aquele processo, ele começa a ver, pô, é real, cara, entendeu? Tipo, você chega lá, fecha uma venda, o que acontece na sua cabeça? Vira uma chave, velho. Perfeito. Esse negócio dá certo. Aí do nada o cara vai lá, ganha 400, 500, 600 reais uma adesão. Aí ele vai lá no tio, que ele faz, esse cara não vai fechar. Chega lá, conversa assim. E fecha. E aí o vizinho ali da esquina vira, ué, o que você tá fazendo aí? Não, vou fechar também. Então, tipo, acaba que você vai tomando confiança no produto, o novo consultor, né? Pelo acompanhamento, né? Então... Não, e isso faz uma diferença muito grande, assim. Quando a gente para pra pensar que, poxa, tinham pessoas ali que eu tinha certeza absoluta que iriam contratar. E aí você vê essa pessoa te dizendo não. E aí você fala assim, poxa, eu tinha tanta certeza, confiança que essa pessoa iria dizer sim, ela diz não, mas o contrário também é verdadeiro. Como tinham pessoas que você fala, essa aqui eu vou lá só para treinar. E a pessoa se encanta pela ferramenta e quer contratar e você se surpreende por aquilo. Por isso que é muito importante você seguir aquilo que está sendo proposto. E aí nesse primeiro momento, você está ali justamente para poder aprender o processo. Então a pessoa ela faz toda a condução, ela estrutura tudo, aquilo acontece, gira, e aí você vai começando gradativamente a ter o seu momento de entrada. Então em um determinado momento do processo, um faz um pedaço, o outro faz a outra metade, né? O início, o outro faz o fim, e aí vai entrando até um momento que a pessoa ela fica ali só te observando e fazendo os ajustes necessários para que você tenha mais sucesso. Esse daí, gente, ó, vocês estão assistindo gestores da Top aí, de outras associações e de outros segmentos, é muito disso, cara. Pegou um colaborador novo, nem a Prudential faz. Primeiro, vai estudar. Aí vai lá, faz a universidade top, assiste todos os treinamentos, entende o produto, faz uns teatros de venda. Beleza, agora já entendi como é que funciona. Agora vamos para campo, vamos fazer a prospecção, vamos nos amigos próximos. E aí o gestor vai lá e acompanha as primeiras vendas para a pessoa tomar confiança. Perfeito. Fez esse processo aí, beleza, o gestor agora vai direcionando. Ele já vai lá e faz a vistoria. É assim, 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 tirar foto, tudo isso aí, cara, a pessoa ela vai tomando confiança no processo e aí ela começa a ver que é natural. Óbvio que assim, o trabalho de proteção veicular é muito mais simples, né? Porque uma coisa Ele é mais rápido, eu acho. É mais rápido e é muito mais fácil a gente convencer uma pessoa que ela precisa ter a proteção do veículo dela. Porque, tipo assim, é muito mais fácil você bater o carro do que morrer, né? Quantas vezes você já bateu o carro? Não, né? eu acho que não só isso, tá? Eu acho que tem um ponto, assim, pensando que eu tenho uma tabela FIPE pro carro. Então, eu tenho uma percepção de quanto custa aquilo. Então, eu falo assim, poxa, se eu tiver uma perda total de um carro que é um sonho meu, de 200 mil reais, de 50 mil, de 100 mil, poxa, eu vou perder esse investimento que eu tive que suar muito para conquistar. Agora, quanto que vale a sua vida? Sim. E a gente nunca para pensar nisso. Então é mais subjetivo o processo comercial. Por isso que a gente tem que investir uma energia muito maior para despertar mais a consciência da pessoa. Não, isso, o que eu vejo muito, Gabriel, é que a frequência, véio. Então, por exemplo, dentro da Top,
Vamos botar ali que 6% da base vai precisar da assistência 24 horas todo mês, 1% da base vai sofrer uma colisão. Então, assim, a gente sabe que assim, vai acontecer com uma frequência muito maior. Agora, quantos associados que morrem por mês? Aí, tipo assim, é 0,001. Então, tipo, a gente não é acostumado com isso. Agora, já da colisão, toda você tá andando, véio, você sai de casa e você vê um acidente. Aí você tá lá, alguém sofreu um acidente. Ou ele, tipo, caiu na moto. Então, toda hora você vai vendo. Por isso que pro consultor, gente, eu falo, gente, é muito fácil vender proteção. Porque você faz uma breve pesquisa, né? Desculpa só te cortar. Eu não acho que é fácil, tá, gente? Eu acho que é mais simples. Porque fácil, eu tenho... Porque parece assim, não, é fácil. Você não faz porque você não quer. Não é fácil. Tem uns desafios, né? Eu falei isso é mais simples. Eu falei isso uma vez pra um cara de um podcast. Eu falei, cara, é fácil. O cara ficou puto. Daí eu falei, não, mano, mas eu acho que é fácil. Mas é porque assim, é que eu vejo muito, assim... Por que eu acredito que ele é um produto até mais fácil? É porque o ticket médio é baixo. Tem um mercado gigante ainda sem proteção. E é uma coisa, velho, que assim, em outros países é obrigatório você ter o seguro, né? Então você chega lá nos Estados Unidos, você tem que ter o seguro. Chega na Europa, no Japão. E aqui no Brasil é essa bagunça, né, gente? Porque quantas pessoas você conhece que, tipo, chega lá, baixa na traseira do outro e pergunta, tem seguro? Não. Entendeu? Então, não é um necessário, mas me conta um pouquinho aqui, referente também da Prudential, cara. Então, foi nesse processo aí que você pegou toda essa base, né? Então, foi mais ou menos ali uns 2 meses de treinamento. E uma coisa que a Prudential trabalha, e que também a gente se inspira muito, e assim, é um modelo associativo que é esse modelo de indicação, né? De recomendação, né? Como que é esse processo? Tipo assim, como é que você... Por que ele é tão chave lá na Prudential, o processo de recomendação? E também na Top, né? Eu acho que assim, até quando a gente vai entender a metodologia, existem várias formas de você captar aquele lead, né? Aquela pessoa, aquele contato ali. Hoje a gente tem as redes sociais que são uma ferramenta, a gente até estimula bastante para que os nossos consultores se desenvolvam, né, na rede social. Você mesmo faz isso comigo para que eu consiga ali aumentar o meu engajamento e tudo. E isso, de uma certa forma, vai despertando a nossa rede, as pessoas que estão próximas da gente. Mas quando a gente vai falar de forma prática, porque assim, Breno, isso até é algo que eu penso, tá? Não é nem explícito isso dentro da Prudential, não. Eu não consigo controlar o resultado da ponta ali, que é a finalização mesmo, a quantidade de vendas. O que eu consigo controlar são as minhas ações, aquilo que eu consigo fazer repetidamente que vai me gerar aquela venda, que, por exemplo, no nosso caso, é a quantidade de cotações. É muito mais fácil eu controlar a minha quantidade de cotações do que a minha quantidade de associados, de vendas ali. Então, quanto mais eu vou trazendo isso para mim, né? Poxa, quantas pessoas eu me relaciono, que dessas pessoas vão me gerando cotações, mais controle eu tenho sobre o resultado. E aí, quando a gente vai entender que, poxa, a Prudential ela tem uma metodologia que ela força a pessoa a ser consecutiva no processo comercial. Então, ela tem uma metodologia com uma meta comercial de que você faça pelo menos 3 contratos por semana. Como é que você vai ter uma certeza que você vai ter 3 contratos por semana? Fazendo esse processo acontecer. Então, eu tenho que, primeiro, conseguir uma quantidade de nomes que... Toda sexta-feira a gente tem um que a gente chamava lá de TA, que é Telefone Approach, que é o momento que a gente pega o telefone e a gente sai agendando as reuniões que vão acontecer. Então eu tenho uma quantidade de pessoas que eu vou ligar. Algumas vão me atender, outras vão querer agendar, outras não. Então vamos supor, a gente tinha uma máxima de número lá que era 60 contatos que a gente precisaria ter. Toda semana. Toda semana. Toda 60 semana novos contatos. Toda semana você tinha que ter uma lista de 60 pessoas. 60 pessoas. Então eu pego 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, eu vou conseguir agendar com 20. Que era um número mágico que a gente tinha. Então, toda sexta-feira, se eu tivesse 20 pessoas agendadas, eu sei que eu estava tendo mais controle sobre o resultado final. E eles fazem isso com base em estatística. Então, tipo assim, é sempre isso, você precisa ter 60, porque desses 60 você vai ligar para 60 e você vai conseguir agendar com 20 para outra semana. Perfeito. Eu agendei com 20.
Só que vocês concordam comigo que desses 20, alguém vai ter um imprevisto, não vai conseguir me atender, e aí eu vou ter 10 primeiras reuniões realizadas. Dessas 10 primeiras reuniões realizadas, na próxima semana eu tenho a segunda reunião, que é a reunião onde efetivamente eu vou fechar. Então eu faço 10 primeiras reuniões e ali eu vou ter mais ou menos 5 a 6 segundas reuniões, segundos encontros, e ali eu fecho 3 vendas. Então eu sei que para eu fechar 3 vendas, eu preciso voltar lá no início e ter 60 nomes. Agora, como é que eu faço para ter 60 nomes toda semana? E aí a Prudential ela é muito criteriosa em todos os processos. Ela tem um livro de vendas que ele é muito bem escrito e preparado para que a pessoa consiga ter resultado. E aí, nesse processo, talvez a habilidade mais importante de um Life Planner é a capacidade de pegar nomes, né? A capacidade de ser recomendável, como a gente falava lá. E tudo isso é técnica. Então, eu sei que no momento que eu estou aqui com você, o que paga esse momento aqui é o número de nomes que você me passa, porque eu sei que eu preciso de 60. Então, quando eu tiro 60 e eu quantifico quanto que vale cada nome, isso me dá uma realidade maior. E aí, a todo momento, eu estou conduzindo essa reunião para que, no final, você consiga me recomendar, ou, na verdade, melhor, né? Que eu consiga fazer com que você me recomende pelo menos 5 a 6 nomes ali. E é legal, né, o Gabriel, que nem assim, ó, pega ali seu celular rapidinho. Isso. Aí você abre o seu WhatsApp, né? E aí você vai me mandar 5 contatos, tá vendo? Tipo assim, você faz o direcionamento com a pessoa. Exatamente. Eu fiz aqui, o cara já foi lá e já pegou o celular. É técnica. Isso é uma técnica. Isso é uma técnica de direcionamento. Então, quando a gente está no processo, por exemplo, até pra gente ficar didático aqui, isso até talvez é tema para os próximos treinamentos que a gente vai conduzir dentro da Top, mas é o quê? Poxa, primeiro eu tô aqui com você. Imagina que é o início do nosso contato. Então, nesse primeiro momento, eu já vou fazer um quebra-gelo, mas eu faço um combinado inicial com você da seguinte forma. Breno, a forma que eu trabalho e que eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem o meu trabalho é através da recomendação. E eu gostaria de fazer um combinado com você. Ao final do nosso encontro, caso faça sentido para você, eu gostaria que você me recomendasse pessoas que possam se interessar pela ferramenta. E aí vai um gatilho agora muito importante. Você se compromete comigo, Breno? Comprometo. É foda, velho. O cara vai entrando na mente, assim, da Pronto. Aqui, gente, já é um primeiro gatilho. Eu não peguei nenhum nome ainda com ele, mas eu ancorei ele. Você já fez um compromisso ali com a pessoa. De que forma? De que lá no final, caso você não passe nomes para mim, eu posso utilizar isso como um gatilho. Da forma que você se comprometeu comigo. Então, eu vou criando isso intencionalmente, tá, gente? Isso é muito importante. E assim, gente, é legal, assim, porque é que nem a estrutura da Top. A gente... O que eu falo muito, cara? A gente tá fazendo uma obra de arte aqui, que é a Top. Então, são tantos detalhezinhos, tanto na parte administrativa como na parte de vendas, pra gente poder ter essa obra-prima. E aí, esse é um dos detalhes, né? Tipo assim, da construção da venda. Você já vai chegar lá pra poder fazer uma vistoria, para poder ter o contato do associado, você já começa a gerar esse compromisso das recomendações. Então, você já vai plantando a sementinha, quando finaliza a vistoria ali, você já vai lá, não, agora vamos aqui, pega seu celular ali rapidinho, abre seu WhatsApp, né? Aí, agora seleciona 5 pessoas, né? Olha, é só para trazer aqui o contexto, tá, gente? Ferramenta aqui da Prudential pra gente. E aí, nesse contexto, eu termino a conclusão da reunião ali. E aí, quando eu tô me encaminhando pro final, antes de pedir os nomes, a gente utiliza uma técnica de fazer 3 perguntas que a resposta vão ser sim. Breno, fez sentido para você esse bate-papo de hoje? Com certeza. Aí eu começo primeiro sim. Breno, você acredita que isso aqui pode fazer a diferença na sua vida? Sim. Então eu tô tirando o sim dele. E aí é o momento que eu vou trazer para ele. Breno, quem são as pessoas que você acredita que poderiam se interessar por isso? E aí existem técnicas diferentes, tá, gente? Eu não vou aprofundar aqui, porque assim, um ponto que é muito legal é a gente entender o perfil da pessoa que a gente está lidando ali. Então, se há uma pessoa que ela tá super ocupada e eu tô vendo que ele já tá se ajeitando na cadeira para levantar para ir
embora, eu tenho a certeza que eu só vou ser pago por essa reunião quando ele me trouxer os nomes. Então eu preciso ser muito assertivo. Agora, tem reuniões que você tá vendo que a pessoa tá super engajada no tema, tá conversando com você, tá ali. Opa, eu sei que essa pessoa aqui eu vou explorar mais do que até o nome, a quantidade de números que eu costumo pegar normalmente. E aí, beleza, eu fiz essas 3 primeiras perguntas com você. Geralmente eu faço uma pergunta aberta para sentir você. Só que pensa comigo aqui, gente. Quando eu viro pro Breno e pergunto assim, quem você conhece que poderia se interessar por essa ferramenta? É uma pergunta muito ampla. E o Breno vai pensar em todas as pessoas que ele conhece. Hoje, como CEO da Top Brasil, só dentro da empresa ele tem quase 1.000 pessoas ali, né, em torno dele. Fora o ciclo pessoal, fora tudo isso. Então, ele conhece muita gente. Então, quando eu faço para isso, imagina o Breno pensar em um universo de todas as pessoas que ele conhece. Quem são as pessoas que vão se interessar? Aí é o momento em que eu preciso direcionar. A Prudential, ela tem um perfil de cliente ideal. Então, ela já tem mapeada aqueles clientes que têm uma propensão de serem, ou de enxergarem mais valor na ferramenta. Por exemplo, quem é casado, quem tem filho, quem é um profissional autônomo, que não tem uma garantia de renda. Então, são fatores que vão trazendo para mim uma certeza que eu estou encontrando um cliente que é mais apto a contratar a ferramenta. Tem uma chance maior, né? E você vê assim, gente, como que isso encaixa perfeitamente no caso da proteção veicular, né? Até você já criou alguns scripts disso, né? Uhum. Tipo, como é que você falou da parte de... Quem que você conhece aí que acabou de comprar um carro? Exato. Quem que acabou de trocar? Quem que você... algum parente, né? Porque você já vai induzindo a pessoa E aí esse é o ponto agora. Primeiro eu gostava sempre de jogar para a pessoa uma pergunta mais aberta para sentir a pessoa. E geralmente a pessoa, não sei, eu preciso pensar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou facilitar o pensamento dela. Então vamos trazer para o nosso universo aqui. Breno, quem dos seus amigos trocou de carro recentemente? Eu já estou sendo um pouco mais específico. Eu posso falar assim, Breno, quem que joga beach tênis com você? Eu estou trazendo cada vez mais especificações de contextos em que eu estou facilitando, eu estou restringindo o pensamento dele. Então, poxa, quem que joga beach tênis comigo que trocou de carro recentemente? Ou quem que é da sua igreja? Eu até usei esse termo, né? Eu falei, quem da sua igreja hoje que você viu que trocou de carro recentemente? A pessoa ela já está, poxa, na minha igreja, o fulano trocou de carro agora. Então, opa, eu já estou pescando aqui uma pessoa. Você tem que conduzir... Exato. Para ajudar a pessoa a fazer aquilo que é necessário. Não adianta só você chegar lá e soltar, me dar 5 indicações. Tipo, você tem que ajudar ela a pensar e chegar nos nomes. E tudo isso, gente, imagina o seguinte, tá? E é uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho que um bom consultor da Top, o melhor consultor, é aquela pessoa que tem uma caixa de ferramentas e ela sabe usar a ferramenta específica para cada momento. Porque vão existir diversas ferramentas. Mas qual que é a ferramenta que eu tenho que usar naquele exato momento? Então, existiam, por exemplo, momentos em que eu estava ali tentando tirar nomes da pessoa e eu sentia que a pessoa estava um pouco segurando, que ela não estava. E aí eu, de repente, criava um contexto para a pessoa engajar na situação. Por exemplo, é do ser humano querer ajudar as outras pessoas ou querer o bem da outra pessoa. E aí eu virava para ela e, de repente, por exemplo, Breno, a forma que eu sou... Vamos supor que o Breno me passou só 3 nomes ou 2 nomes. E aí eu virava pro Breno e falava assim, Breno, vamos pensar aqui no seguinte comigo. Eu, na Prudential, eu sou avaliado, eu tenho uma nota interna que eu preciso tirar 10 para ser bem reconhecido internamente dentro da empresa. E cada nome considera um ponto. Então, você só me deu 2 nomes. Então, se eu levo isso internamente, dentro da Prudential, é como se você tivesse me dado uma nota 2 de avaliação. Você acredita que o meu atendimento foi nota 2? Não, foi nota 10, né? Então, Breno, aí eu vou aqui. E aí, gente, é muito de pessoa para pessoa. Eu sempre gostava de criar uma conexão, de deixar o clima muito leve para eu poder brincar com a situação. Você faz aquele processo, ele não ficar pesado, né? Porque Exato. não é você ficar lá puxando o nome, não, cara, dá o nome, tipo, você tem que fazer de uma dinâmica que a pessoa se sinta confortável e que ela goste de te passar os nomes, velho. Aí depois ela vai te mandar mais nome ainda, né? E olha só,
só, tudo isso é construção, é técnica, mas ainda você não me passou os nomes. O que a gente fazia antes? A gente anotava no papel e ficava ali anotando os nomes, porque eu precisava primeiro, tudo é processo. Primeiro eu preciso facilitar o seu processo de lembrança e me passar os nomes. Eu tô ali anotando. Ah, o Daniel, o Eudes, o Calbi, papapá, tô anotando. A gente explorava um pouco mais o perfil dessa pessoa. Ah, de onde que você conhece ela? Ah, eu conheço de tal lugar. Poxa, ela é casada, ela tem filho? E eu ia trazendo um pouco mais de contexto. E aí, por exemplo, você falava assim, nossa, eu jogo futebol com o Daniel. Nossa, então, aí eu anotava isso. Quando eu ligava para o Daniel, eu usava essa informação a meu favor. E aí eu criava até um contexto de proximidade na ligação futura, em que eu usava isso da seguinte forma. Por exemplo, poxa, Daniel, eu tô ligando a pedido do Breno. Pô, ele comentou comigo que você é ruim de bola pra caramba e tal. E aí aquela ligação, ela fica diferente. Já ela quebra ali, né? Quebra. Porque não é uma ligação da pessoa de venda, de que venda. é aquela coisa, exato. É sempre isso, a gente não pode fazer... Porque a venda não dá certo, né? Você tem que ter relacionamento, é você fazer a coisa de uma forma fluida, né? E aí... Quando eu peguei esses nomes, poxa, peguei os nomes. Aí a gente usa exatamente a técnica que você fez comigo. E eu tô aqui, papapá. Ah, outro ponto também que é muito importante, que a gente usava bastante, que é a técnica do silêncio. Então eu jogava a pergunta, por exemplo, Breno, quem você conhece que é casado e tem filho? Eu abaixava a cabeça e ficava em silêncio. E eu deixava a pessoa processar aquilo. Para que a pessoa... Então, assim... O momento mais importante para o Life Planner é o momento da recomendação ali. Então, eu preciso fazer aquele contexto ser com uma energia muito positiva para aquilo ali, para que eu consiga utilizar a técnica da melhor maneira. Então, eu vou utilizando isso. Beleza, já peguei aqui os nomes, papapá. Beleza, tá a quantidade de nomes aqui com a qualidade que eu gostaria. Breno, você pode pegar seu celular, por favor? Abre seu WhatsApp aí, por gentileza. Você me falou aqui do Eudes. Você consegue abrir a conversa com o Eudes aí, por favor? Sim. Manda uma mensagem para ele agora, dizendo que eu vou entrar em contato com ele. Fala, Eudes, o Gabriel vai... E é isso. O negócio flui, né? É lógico que a gente tá aqui fazendo um teatro simples e tudo. Aí eu vou falar, poxa, mas nem todo mundo é assim. Realmente, nem todo mundo é assim. Mas pensa o seguinte, quanto mais eu utilizo a técnica, mais eu consigo fazer com que ele siga todo esse processo. Seguindo todo esse processo, quando eu for ligar para o Eudes, por exemplo... O Eudes já foi recomendado, o Eudes já sabe da minha ligação, já tem aquele processo ali mais facilitado para que eu consiga fazer o processo de comercialização. Mas qual que é aqui, eu acho que o ponto mais importante de tudo é que tudo tem uma metodologia. Sim, tem até entrando nisso aí, cara, porque a gente tem vários consultores que eu vou te falar, são gênios. E aí teve um agora que ele desenvolveu uma técnica. Ele vai lá, chega, faz a vistoria, né? Fecha o contrato, tudo bonitinho. E aí ele sempre faz uma postagem com o associado que acabou de fechar. Só que ele não posta isso no Instagram dele, nem no Stories dele. Ele pega o celular da pessoa... posta no status do WhatsApp da pessoa e no Instagram da pessoa. Genial. Entendeu? Então, tipo assim, ele conduz a coisa de uma forma tão leve, tão dinâmica, que o associado, velho, acha bom demais publicar a foto ali. E o melhor é porque, assim, tem muitos, depois conversando disso ali, entendendo como é que foi, tem muitos associados que, quando ele não tira a foto, velho, você não vai tirar a foto comigo. Exato. Não, tem que tirar a foto, porque isso é a pessoa legal. começa a ver a dinâmica ali, que ele não tá fazendo venda, ele tá criando relacionamentos, ele cria uma amizade, ele cria um vínculo, ele manda mensagem no aniversário, ele lembra de tudo que a pessoa conversou. Não, e assim, gente, tudo é técnica, mas ao mesmo tempo, você tem que tornar isso prazeroso. Então, eu adorava fazer as reuniões, eu adorava entender a história da pessoa, eu adorava entender sobre ela, porque aquilo fazia com que eu entendesse até melhor como que eu poderia ajudá-la num processo. Então, quanto mais você se conecta, e eu brinco hoje, poxa, né, se você pegar todos os clientes que eu conquistei dentro da Prudential, todos eles, ou a grande maioria deles, são meus amigos pessoais. São pessoas que eram amigos de amigos de amigos, que se tornaram meus amigos, que hoje me chamam para aniversário, para casamento. Por quê? Porque é um vínculo que eu crio com eles. E aí é uma outra estratégia que a gente utiliza. Porque, assim, Breno, vou ser bem sincero,
nem todo momento você vai conseguir levantar 60 nomes, tá, gente? Assim, por mais que a metodologia seja muito bem desenhada, vão ter semanas que você tá mais cansado, vão ter mercados que você talvez vai tentar explorar, que são mercados mais desafiadores, e você vai encontrando desafios. Às vezes eu vou usar, por mais que eu tenha técnica, eu vou ter desafio de arrancar nome de uma pessoa, de recomendações. A pessoa, não, eu quero primeiro entender melhor para poder indicar alguém. Eu não indico nada para ninguém. Você vai pegar pessoas com perfis mais desafiadores. E aí imagina que você tá numa semana que você só pega perfis desafiadores. Como é que você vai fazer para pegar nomes para você ligar para fazer o processo continuar? Principalmente, né, cara, porque assim, a Prudential, ela tem um negócio que eu acho que é a chave, né? Ela estimula os consultores dela, né, os life planners, a terem constância. Perfeito. Porque não é só você chegar lá numa semana e fazer lá 20 vendas, aí o cara despiroca, na outra semana não fecha 2. E depois vai lá e fecha 10 de novo, e depois fecha 3. Tipo, não é uma montanha-russa, né? Não, eles querem... É mais linear. Eles querem que a pessoa seja linear, na alta performance, com constância. E isso, quando você vê os melhores consultores hoje da Top, eles têm essa constância. É por isso que a gente bate tanto em rotina, em disciplina, em ter uma rota para você seguir todo dia. Você tá sempre ali na rua, sempre buscando, sempre criando esse relacionamento, tendo meta diária. Consultor que é novo, gente, qual que é a meta dele? Fazer 5 cotações por dia. Porque a gente sabe que se ele fizer 5 cotações por dia aqui na Top, ele vai ter o resultado dele. Perfeito. E aí o cara que já é mais antigo, né, aquele consultor lá que já faz 20, 40, 30, 50 vendas, a meta dele, se o cara faz 50 vendas, é fazer 2 vendas no mínimo ali por dia. Todo dia o cara tem que fazer 2 vendas. Aí se ele chega no dia 5, ele não tá com 10 vendas, você fala, porra, velho. Alguma coisa... Só que o cara que tem essa visão é que nem o Life Planner da Prudente, velho. Tipo, ele tem que chegar naquela meta, né, velho? Não, e isso é muito legal. Igual eu tava falando, imagine você tá numa semana desafiadora. O que vai te fazer ter resultado é seguir a rotina. Porque a tendência natural é quando as coisas às vezes estão numa semana mais desafiadora, é você querer inventar algo diferente. Não, eu vou fazer uma coisa mirabolante aqui. E a tendência é que você erre, né? Então, o melhor é você seguir o processo que as coisas vão acontecendo. É igual eu tava falando. Então, poxa, tá num momento desafiador. Eu tinha um ótimo relacionamento com os meus clientes. Eu vou utilizar esse relacionamento. Então, o Breno, além de se tornar meu cliente, se tornou meu amigo. E aí eu vou ser intencional com o Breno. Eu vou ligar pro Breno e falar assim, Breno, eu tô numa semana desafiadora e eu quero sua ajuda. Você pode me ajudar? Posso, claro. Eu preciso que você me passe mais 3, 4 nomes aí para que eu consiga fazer. Só que eu quero que você faça com esse jeito. Aí eu às vezes já mandava uma mensagem, já pedia para ele mandar um áudio de uma forma específica para as pessoas com perfil específico. Mas aí, gente, também é um processo em que eu já criei um vínculo com o Breno. O Breno já sente uma credibilidade em mim, já confia no meu trabalho, já me recomendou pessoas. Então eu era estratégico e intencional nessa atividade e dava muito certo em momentos desafiadores. Só que aí vamos voltar aqui no outro ponto que você comentou. Isso só dava certo porque eu tinha uma rotina de acompanhamento e de desenvolvimento. Igual, eu ganhei uma premiação dentro da Prudential, que é uma das premiações mais desafiadoras que tem. Você vai pegar a operação inteira, hoje tem 1.500 Life Planners no Brasil. Você vai pegar nem 10%, acredito eu, é o que a gente chamava lá de 50 semanas. O que é isso? São 50 semanas batendo a meta. Porque isso é um desafio de disciplina gigantesco. E chegam momentos que você vai ter carnaval, que você vai ter Réveillon, Ano Novo, que você vai ter semanas onde todo mundo que você quer conversar tá viajando, as pessoas... E você tem que bater a meta. Exato. E tipo, não tem outra saída. Não tem plano B. Tem plano B. Esse é o ponto. E aí o primeiro momento é a mentalidade que você constrói, ela faz uma diferença muito grande. Em alguns momentos, eu falava assim, cara, eu vou desistir desse negócio, eu já não tô aguentando mais, porque a semana fechava no domingo. Chegavam domingos que eu tava com 2 e a meta era 3, eu ficava desesperado, como é que eu vou fazer e tal. E aí, às vezes, é cansativo mesmo. E aí chegava um momento que eu falava assim, quer saber, vai mudar o que na minha vida? Vai mudar tudo. Porque assim, a partir do momento que eu desistisse daquela terceira venda naquele momento e abrisse mão de ser consecutivo, a tendência natural é que a partir daquela concessão que eu fiz, é que eu comece a fazer diversas outras concessões. Então, beleza, se eu não fiz 3 essa semana,
Eu não fiz 3 semana passada, eu também não vou fazer 3 nessa. Aí o negócio E aí você começa a relaxar. E aí teve um momento que eu acho que foi a virada de chave, que foi um momento assim que eu tava enfrentando um desafio para conseguir prosseguir ali. Já era mais ou menos na 35ª semana, então, poxa, já tinha caminhado bastante, faltavam 15, mas, 15 semanas é alguns meses pela frente ainda. E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu falei assim, eu vou ser 50 semanas e eu criei um contexto ali para mim de que eu iria ser 50 semanas independentemente do que acontecesse na minha vida. E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. Então, quando chegava domingo, de repente, eu não tinha ali, eu seguia a metodologia e eu tava ali envolvido a ponto dentro da rotina do acompanhamento, então eu já tinha a previsibilidade do que ia acontecer e então já tinha manobras do, por exemplo, poxa, essa semana aqui tem carnaval. Então, se essa semana aqui tem carnaval, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer um pouco mais de volume e intensidade 1, 2 semanas antes, porque quando chegar na semana do carnaval, eu tenho que ter ali um volume que possa me ajudar. Você já puxar aquela para venda compensar. Então, assim, gente, isso só acontecia porque eu estava todo momento seguindo a rotina e também acompanhando a minha rotina. Então, eu já tinha o que? Previsibilidade. Poxa, eu só faço a venda em 2 reuniões. Então, a segunda reunião ela tem que ser pensada semanas antes, para que na semana do carnaval eu tenha uma quantidade para poder fechar. Então, você entende que o controle ele tá na minha mão? Sim, sim. É até nisso, cara, que tem... É muito... É uma coisa... É um conjunto, né? Não é só você ter a rotina, não é só você ter o processo, não é só você ter a constância... Você também precisa ter a mentalidade. Perfeito. Então, tipo, se você tem a mentalidade de que você vai conseguir aquilo... eu trabalho muito disso com alguns consultores, cara, que às vezes eu viro... O cara começa a vender, ela tá fazendo 10, 15, 20 vendas. Eu falo, mano, você vai fazer 50 vendas no mês. Ele, não, cara, impossível. Não tem como fazer. Vai, cara. Tal pessoa tá conseguindo fazer, por que você não consegue? Entendeu? Tipo... Ah, não, mas não dá. Dá, velho. Tipo assim, você vai fazer. Aí o cara chega lá, passa 2, 3 meses, ele, pum, fez 50 vendas. Eu falo, tá vendo, velho? Aí ele fala, pois é, agora você vai fazer 50 vendas todo mês, entendeu? Tipo, porque aí... E aí eu acho que é a virada de chave, assim, né? Eu acho que isso faz a gente começa a criar... Porque assim, Breno, vamos parar pra pensar. Quando a gente pega hoje, por exemplo, consultores que não são do mercado, né? Que são pessoas que vieram do mercado CLT. Às vezes a pessoa nunca teve experiência com a área comercial e talvez aquilo é muito novo e está muito longe do alcance de percepção dela. E aí... Poxa, aquilo não, é um processo de negação, né? Igual você falou para mim anteriormente, né? A mente mente pra gente. Então a mente ela vai sabotando o nosso processo. E tudo isso, quando a gente tem... E aí eu vou fazer um gancho aqui, né? Meio que fugindo um pouquinho. O que talvez me fez, né, ter um perfil mais comercial e tudo foi a minha aproximação com pessoas, com ambientes que me levassem para o resultado que eu gostaria. Então, quando eu comecei a entender aquilo que eu gostaria, eu falei assim, cara, quem são as pessoas que podem me ajudar nesse processo? Quem são as pessoas que eu preciso me conectar, me envolver? E a gente vai tendo um conceito que a gente fala de modelagem. Eu vou me adaptando àquele ciclo ali. E aquilo passa a ser natural. Imagine que você comece a andar com todas as pessoas, para elas são naturais fazerem 50 vendas por mês. E você não faz 50 vendas. Mas todo mundo, não, porque eu faço 50 e tal, não sei o quê. E aí você começa... Naturalmente você vai absorvendo aquilo e aí você aos poucos, sem que aquilo seja consciente, vai entrando no seu subconsciente de que, poxa, eu também posso ter 50 semanas. E você vai se adaptando, né? É isso aí, cara. Assim, eu hoje eu vejo como que os ditados têm um poder gigante, como eles simbolizam tanto, né? E aí tem um que ele fala muito disso, que é: olha com quem tu andas e dirá quem tu és, né? Então, se você aí tá assistindo a gente, você ainda não tá tendo resultado, você já olhou para as pessoas que estão ao seu redor? Entendeu? Tipo, você tá olhando ali pro seu consultor do seu lado ali, que também tá fazendo só 10, 12 vendas? Pô, então por que você não chega lá no consultor que tá fazendo 30, 40 e chama ele, vem cá, posso andar com você? Posso acompanhar você? Para aprender com você? Perfeito. É ter esse nível de humildade que, assim, a gente tá aqui, gente,
para aprender, para evoluir. E a gente nunca pode perder isso, entendeu? Não é porque você tá numa posição agora de gestor, de diretor, de CEO, que você vai perder essa humildade, gente, que a gente não sabe nada, né? E que a gente tá sempre evoluindo. E eu acho que isso é um conceito que, assim, eu aprendi isso há um tempo atrás e eu levo isso sempre pra minha vida. A partir do dia que eu entender que eu já sei tudo, eu posso morrer. Porque eu não tenho mais nada para aprender, mais nada para construir, eu já sou... E quanto mais você tem a mentalidade de aprendiz, mais você pode crescer, se desenvolver e melhorar, às vezes, o seu processo, melhorar quem você é, ter mais resultado. E aí é engraçado porque às vezes a pessoa ela se acomoda, porque às vezes ela estava num degrau aqui embaixo, ela alcança um degrau que talvez ela nunca imaginou na vida dela que ela alcançaria, e ela acha que agora, não, poxa, eu já sei tudo, eu já estou num degrau que... E ela se acomoda e a arrogância do ego dela faz com que ela queira parar de aprender. Exato. E aí ela poderia ser maior ainda, ela poderia ter um processo. E aí... Algo que eu acho que faz uma diferença muito grande é também quando a pessoa ela consegue entender que ela é um agente de transformação na vida de outras pessoas. Então hoje a gente tem gestores aqui dentro da empresa que eles transformam a vida de muitas pessoas. Imagina, eu estava num bate-papo com os meninos, né, que estão acompanhando aqui de São Paulo conosco, e eu estava falando um pouco sobre isso. Falei, poxa, imagina vocês que estão começando a construir equipe, daqui a um ano terem pessoas que vocês ainda não conhecem, vocês ainda vão conhecer, que vão ser extremamente gratas por tudo que você fez na vida delas. Isso acontece muito com você, né, Breno? Eu acho que, até trazendo um pouquinho, né, antes da gente se conhecer, eu já te admirava muito. Eu já tinha uma percepção assim sobre o seu trabalho de uma forma tão grandiosa, porque eu via ali o quanto que você conseguia transformar a vida das pessoas. O quanto que isso é muito um contexto da top também, né? Sim. O quanto que a gente vai rodando, e eu que tô chegando agora, tô rodando as cidades, tô vendo isso acontecendo na prática, que, poxa, o quanto que as pessoas são gratas. Mas por que as pessoas são gratas? Porque a gente se preocupa genuinamente com aquilo. E isso só acontece porque você é uma pessoa extremamente humilde. Sim. E capaz de entender que, poxa, o que eu posso fazer para aprender, o que eu ainda não sei, para poder melhorar a vida de outras pessoas e para poder... É porque é muito, cara, o que eu vejo hoje aqui na Top é que não é só uma empresa, não é só ali... A gente não só está oferecendo proteção veicular, a gente só não está oferecendo oportunidade de trabalho, oportunidade de mudança de vida. É um movimento. Perfeito. E esse movimento, cada vez ele vai ganhando mais força, e cada vez a gente vai ficando mais forte, e cada vez a gente vai assustando cada vez mais os concorrentes. E o povo fica assim, velho, o que esse povo tá fazendo ali, mano? É tipo, como que eles estão fazendo esse negócio tão rápido e que o pessoal é tão fechado na cultura, é tão fechado na empresa e ama tanto o processo, tem tanta admiração pela diretoria, tem tanta admiração pelos colaboradores. Por que que todo mundo tá tão, assim, forte, intensamente, né, cara? A energia é muito forte. A energia é forte pra caramba e cada vez fica mais forte, né? É legal disso aí também, gente, pra vocês saberem, porque agora que eu tô contando isso, mas o Gabriel, da onde que veio o Gabriel foi parar aqui, né, cara? Porque, assim, o pai do Gabriel é um dos praticamente fundadores da Top também, né? Ele já tá aí mais de 10 anos, quase 10 anos também já. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos na Top, que é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, gente, que assim, é uma das grandes referências que eu tenho na minha vida, que eu admiro, assim, demais, porque o Carlos Alberto, gente, ele tem 72 anos. O Carlos Alberto, gente, ele joga futevôlei praticamente todos os dias, faz academia, isso assim, 5h30 da manhã, né? Ele tá lá jogando futevôlei, faz aquele Shark Attack lá, né? Que eu tenho mais doido. E eu fico assim, velho, que cara foda. E o Carlos Alberto, ele já é uma referência lá no Espírito Santo, né? E acabou que veio a gente se conhecer e por isso que tá dando certo. Até tocando nesse assunto, cara, Gabriel, assim, a Prudential hoje, eu acho que é referência. A Prudential é status, a Prudential são viagens internacionais, é uma coisa muito diferente trabalhar lá. Até nisso também eu recebi o convite de trabalhar na Prudential, né, isso há 7 anos atrás, mais ou menos. E
E foi uma coisa que mexeu muito comigo, justamente por todo esse contexto da grande instituição. Foi ali que eu conheci mais como que funcionava o processo. Eu também fui cliente da Prudential. E o que fez você, já estando assim, num status tão alto profissional, para você poder sair da Prudential, a grande referência da seguradora de vida, a maior seguradora de vida do mundo, para vir trabalhar aqui na TOP, uma associação de proteção veicular? Breno, eu acho que essa é a pergunta que eu mais tenho, acho que assim, prazer em responder, porque eu acho que é uma somatória de fatores, não é uma resposta só que vai definir isso. Mas igual eu falei, primeiro ver o que a TOP já estava se tornando. Então, através do meu pai, que está dentro desse contexto, e até te parabenizando por todo o trabalho que você fez, eu conheço a TOP antes de você. Então, eu consigo comparar hoje o que a TOP se tornou com antes de você, e eu, poxa... sei ali que, né, a empresa está crescendo, está se desenvolvendo. Então entra um primeiro fator também, que é aquilo que você está construindo e de estar próximo de você também. Para quê? Para poder ajudar, de uma certa forma, colaborar nessa construção. Porque quando a gente olha para uma Prudential, uma companhia que tem 150 anos, está presente em 50 países, tem 1,3 trilhões de dólares sobre custódia. Isso é o PIB do Brasil, gente, dentro de uma companhia. Eu sou um grão de areia no deserto. Por mais que, talvez, no meu contexto social, eu fosse uma pessoa que, né, tivesse uma relevância, estivesse numa multinacional, né, ganhando muito bem, mas o que aquilo geralmente, de uma certa forma, gerava dentro de mim de vontade, de crescimento, era algo que, às vezes, a gente tem que trabalhar também por propósito. Então, quando eu olho para a TOP, uma empresa que vem crescendo, da forma que vem crescendo, mas que ainda tem uma oportunidade de mercado gigantesca, eu olho para você e falo assim, Breno, deixa eu poder participar disso, deixa eu tentar ter a certeza que daqui a 10 anos, poxa, fui eu que coloquei esse tijolinho aqui, fui eu que participei dessa construção. Então, isso gera para a gente um propósito muito grande, porque uma das coisas que, né, eu tenho algumas formações de desenvolvimento pessoal, de coaching, tudo, treinamento, que me levou para essa área foi a sensação de poder ser um agente de transformação na vida de alguém. E aí eu olhar para essa empresa que está, poxa, com uma potencialidade muito grande, com uma oportunidade muito grande, me gerou um sentimento de falar assim, não, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar ali dentro. E não é, gente, dinheiro, sabe? Não é... É algo muito maior do que isso. É propósito. É propósito. Eu acho que isso daí também, quando eu recebi o convite da Prudential, cara, eu analisei muito ali na minha época e eu fiquei procurando, cara, ali eu vou me dedicar muito, eu vou ralar muito, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que eu não conseguia ver que ali as coisas iriam encaixar e iam fazer sentido no longo prazo. E eu acho que hoje o trabalho, assim, não só o que eu tô sentindo, mas o que toda a nossa equipe, acho que você também, a gente começa a ver que o trabalho tem sentido. Perfeito. Tipo, a gente não tá só trocando nosso tempo de vida por dinheiro. A gente tá construindo algo. A gente tá deixando uma marca muito foda aqui, né, velho? Tipo, a gente tá impactando muitas vidas e cada vez a gente consegue fazer isso de uma forma mais intensa na vida das pessoas, o movimento vai crescendo, as coisas vão fazendo mais sentido e a gente vai ganhando mais energia. Perfeito. Pra poder dar. Quantas pessoas que eu conheço hoje, véio, que estão trabalhando aqui na TOP e que viram pra mim, cara, eu tô trabalhando demais, velho. Eu nunca trabalhei assim na minha vida. Aí eu pergunto, você tá cansado? Não, eu quero mais. Isso é engraçado, né? Até pra vocês saberem, assim... o meu relacionamento com o Breno já tem algum tempo, a gente já conversa um pouco sobre a TOP já tem um tempo, mas a minha chegada efetiva tem 1 mês e meio. Uhum. E desse 1 mês e meio, eu acho que eu passei um final de semana em casa. Eu fui conhecendo as operações, rodando, viajando, que é desgastante de uma certa forma. Mas a energia que eu tenho, a vontade, ela é tão grande assim que nem parece que eu tô nesse esforço. Então, o esforço ele acaba sendo muito inteligente. E isso é muito legal, que também traz um comparativo para até um segundo ponto do porquê fazer essa transição. É muito por você estar, às vezes, numa atividade em que você
coloca um esforço e o resultado que você gera, ele gera um estresse muito grande. Parece que para você alcançar aquela alta performance, você tem que estar estressado. Você tem que estar ali, tipo assim, nossa senhora, eu não aguento mais, né? E aqui não. Aqui eu tô simplesmente trabalhando talvez até mais do que eu trabalhava antes, mas com um prazer e uma leveza que isso me dá uma sensação tão gostosa e positiva que vai fazendo com que eu trabalhe mais de uma forma inteligente também. É porque o trabalho, gente, tem uma outra ditada. O trabalho dignifica o homem. E tem muita gente, às vezes, que quando vai entrar aqui na Top, quantos que eu conheço que, nossa, minha meta de vida era se aposentar. Eu quero me aposentar. Aí a pessoa entra aqui pra trabalhar aqui na Top, ela falou assim, velho, nunca mais eu quero me aposentar, velho. Porque... Meu pai é o exemplo disso, né? Véio, seu pai tem 72 anos e você pergunta, Carlos Alberto, você quer aposentar? Mas nunca, velho, entendeu? Porque, tipo assim... O Wilds, velho, todo mundo, tipo assim, cara, o trabalho ele vai fazendo tanto sentido na nossa vida... que você não quer parar daquilo. Tipo, você não chega no domingo e fala assim, nossa, amanhã é segunda. Síndrome do Fantástico, né? O síndrome do Fantástico. Não, cara, a gente chega no domingo e fala, pô, amanhã é segunda, tem isso, tem aquilo. E, tipo, você chega na sexta-feira e você não fala, nossa, não é aquela coisa assim, nossa, graças a Deus é sexta-feira. É tipo assim, caramba, amanhã é sábado, tem dinâmica, tem isso. Semana que vem já tem mais coisa. Então, é muito envolvente porque a gente olha pro futuro e a gente vê que tem mais uma jornada, assim, gloriosa pra gente percorrer. E eu acho que isso dá um gás, assim, em todo mundo. É no colaborador no administrativo, é no consultor, é no gestor, no diretor. Todo mundo tá, tipo assim, tão em conjunto e de mãos dadas ali que o negócio fica cada vez mais empolgante, mais fácil. É verdade. Eu falo muitas vezes até que, velho, cada vez tá mais fácil de vender, tá mais fácil de formar a equipe, porque a dinâmica nossa, cada vez ela vai ficando mais forte e a pessoa que vai entrando, ela vai entrando numa estrutura que já tá tão bem organizada. Cada detalhezinho ali, velho, que o cara, tipo, ele não tem que fazer tudo. Ele não tem... O consultor nosso aqui da Top, cara, diferente de outras empresas e de outros segmentos também, ele não tem que ir lá e fazer a arte, o vídeo para poder publicar. Ele não tem que ficar pensando no material que ele vai ter que estudar, como que ele faz aquilo. Ele já tem lá uma universidade para poder assistir tudo. Ele tem treinamento toda semana, praticamente todos os dias. Ele tem jingle para poder fazer a ação. Ele tem direcionamento de como é que faz uma parceria. A gente avisa ali o associado que é aniversário dele. A gente avisa que o associado dele tá tendo... A gente facilita muito o trabalho. Né? Tudo. E tem um ponto aí que é muito legal, Breno, que quando a gente vai falar sobre, né, estudar um pouco sobre produtividade, sobre alta performance e tudo, tem um ponto muito que às vezes aparece que é a procrastinação. E aí algo que eu entendo sobre isso, que o que faz a gente procrastinar muito? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Quanto mais tempo livre às vezes a gente tem, mas será que eu vou jogar bola, eu vou pro shopping, eu vou fazer isso? E eu começo a entrar num looping de 30 coisas que eu posso fazer ao mesmo tempo, e eu acabo não fazendo nada, fico perdendo tempo e tudo. E aí, quanto mais eu tenho a certeza do que eu tenho que fazer, eu não preciso pensar, eu só preciso executar. Então, o nosso trabalho aqui também é fazer com que a pessoa não precise nem pensar. Ela só executa aquela atividade, por isso que a rotina, gente. E aí, talvez, né, nessa aproximação agora, entrando ali, assumindo o comercial, eu vou conseguir trazer um pouco de concepção, é que a rotina ela ajuda. A disciplina dá liberdade pra gente. Porque às vezes a gente se engana em horas trabalhadas. Às vezes a pessoa tá ali, 10 horas trabalhadas. Mas efetivamente, dessas 10 horas, o que você fez? Aí você vai ver que a pessoa foi ali no café, foi no sei o quê, tal. Então ela passou muitas horas, mas ela gerou pouca produtividade. Sim. Então se ela chega e fala assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Eu só posso passar para a segunda coisa depois se eu finalizar essa. E vou fazendo ali. Às vezes ela trabalhou 4 horas, ela gerou muito mais resultado porque ela foi assertiva em cima disso. Isso serve para metodologia de trabalho. Quando a gente constrói uma rotina efetiva, essa rotina gera para a pessoa uma organização que gera mais tempo para ela. Para às vezes ela poder ter um pouco mais de qualidade com a família. Exatamente. É porque como que a gente faz um consultor, um gestor ter alta performance?
É toda essa rotina, a gente tirar a demanda que não vai gerar resultado, fazer o cara ficar 100% focado naquilo, né, cara? Aí ele consegue atingir isso, né? Perfeito. Mas assim, Gabriel, me fala mais um pouquinho aqui também, cara, do que você espera desse trabalho da Top, o que você quer construir aqui junto, o que você quer deixar de legado aqui? Legal, Breno, você me perguntar isso, porque eu lembro que antes de eu vir para cá, o Breno me colocou para conversar com os sócios, né, com os diretores da empresa, para eles poderem me conhecer. Ali o Eudes e o Calbi já me conheciam, né? Mas tinha muito tempo que a gente não tinha contato. E tinha a chegada do Daniel, que eu não conhecia. E aí o Daniel me fez uma pergunta que até hoje eu fico me questionando sobre essa pergunta. Essa pergunta ecoa na minha cabeça. Gabriel, se você pudesse mudar aqui dentro da empresa, né? Chegasse agora, o que você faria de diferente? E aí, né, gente? Obviamente, numa pergunta protocolar, eu que sou uma pessoa do comercial, vou fazer uma resposta protocolar. Falou, não, o trabalho já está sendo muito bem desenvolvido e tal. E o Daniel me deu uma assim que falou assim, não, irmão, esquece isso. O que você vai fazer? Tipo assim, o que você faria? E aí aquilo me deu um choque assim e tal, e aquilo começou a ecoar dentro da minha cabeça. E algo que eu tenho muito dentro, assim, é que eu tenho certeza absoluta que a Top vai ser não só a maior, porque a maior é muitas vezes assim, né? O que é a maior? Mas ela vai ser a melhor empresa do segmento. E isso, para mim, é algo que, assim, é inegociável. Então, a gente pode ser a melhor hoje? Não sei, mas a gente vai ter a concepção geral de todo mundo do segmento, que quando fala de Top Brasil, a Top Brasil é a melhor empresa do mercado. A Top Brasil é referência, igual a gente tem a Porto Seguro como referência no mercado de seguros de veículos, a gente vai ter a Top Brasil como referência no mercado de proteção veicular. E eu acho, assim, eu tenho a certeza que eu só vou descansar ou talvez tirar um pouquinho o pé do acelerador quando eu tiver certeza que isso aconteceu. Porque para isso acontecer de uma certa forma, lógico que a gente é um time. A gente tem toda uma equipe, toda uma estrutura interna administrativa que faz essa engrenagem acontecer. Mas eu sei que o meu trabalho ele tem uma potencialidade nisso, porque acaba que eu sou o elo entre a parte administrativa e o comercial, né? Os consultores ali na ponta. Então, isso tudo é um equilíbrio que faz parte da minha atuação. Então, hoje, se você me perguntar assim, de uma certa forma, isso é um dos pontos. O segundo ponto é saber que as pessoas que elas entram aqui e nessa construção de processo que eu tenho ajudado a desenvolver agora, eu tenho falado muito com as nossas supervisoras, né, com nossa equipe comercial, que a todo momento a gente tem que ter cuidado e se questionar se aquilo que a gente está construindo está gerando efetivamente um resultado para as pessoas. Então, poxa, a gente vai fazer um treinamento aqui. Qual que é a expectativa que a gente tem nesse treinamento? A pessoa, ao passar por esse treinamento, ela vai sair daqui tendo mais resultado? E aí, trazendo isso para o comercial, mesmo ali para os consultores, eu quero ter a segurança de falar bem assim, meu amigo, pode largar a sua atividade, vem para cá que a gente cuida tão bem de você que você vai ter um sucesso, não só financeiro, mas um sucesso pessoal, um sucesso na sua vida como um todo, que você nunca imaginou ter. E isso é algo que é um compromisso que eu faço aqui. De uma certa forma, que o meu trabalho é ter essa certeza que a Top é uma empresa que, poxa, ela traz as pessoas, ela cuida tão bem das pessoas que a gente tem a segurança que o cara pode estar ganhando 30 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, vem pra cá que a gente vai cuidar de você, que a gente vai fazer com que você tenha sucesso. E vai dar resultado. Até nisso, gente, que assim, a gente faz hoje um trabalho muito de mudança de mentalidade, né? E é engraçado assim que antes da gente gravar esse podcast aqui, né? Essa peça rara aqui virou pra mim e falou que não era bom pra falar, pra gravar vídeo. Ele fala, não, eu tô nervoso demais aqui pra poder gravar esse podcast. E aí você vê que foi aquilo que eu te falei no início do Renato. Eu falei, mano, você tem tudo ali que tá fazendo, você só ainda não tá fazendo, entendeu? Exato. Você já tem tudo que é necessário
pra ir lá e gravar vídeo e performar. Então, até nisso a gente vamos fazer um compromisso agora, fazer um compromisso. Ao vivo aqui, que você vai gravar vídeo todos os dias ali, publicar. Me comprometo, tá, pessoal? Mas tem um ponto legal sobre isso, é que eu gosto de... Eu sempre usei, assim, de ressignificar as coisas. Então, como que eu ressignifico, às vezes, esse receio, né? Esse medo, essa ansiedade por fazer as coisas, porque eu acho que aquilo que gera esse negócio na barriga aqui é algo que a gente se preocupa. É algo que a gente tem, né, uma emoção ali. E eu, de fato, eu tô sentindo uma emoção hoje dentro da Top, de estar participando disso aqui, como eu nunca senti, talvez, na vida, tá? E eu já passei por algumas experiências de dar palestra para 5.000 pessoas, de fazer reunião com pessoas que são bilionárias e não tá tão nervoso quanto a isso, mas é porque eu acho que eu tô tão envolvido e tão preocupado assim, então, que isso vai gerando novas emoções na gente, né? Sim. E vai fazendo com que a gente, nossa, vai até duvidando, a gente vai duvidando de si. Será que eu sou bom o suficiente? Será que... Sim, é nisso aí, cara, que tipo, eu ouvi um vídeo umas vezes, não lembro agora quem que era, mas ele falava, e foi uma coisa que fez muito sentido pra mim, porque assim, aquela sensação do frio na barriga, aquilo ali, cara, é muito bom, entendeu? Então, em vez de você querer que aquilo ali acabe logo, é o momento que você tem que estar mais presente, véio, porque aquilo ali é um momento que tá sendo emocionante, entendeu? Aquilo ali você tá, tipo assim, com os hormônios à flor da pele. E é um sinal que você se importa. Exato, velho. E eu acho que isso é um ponto, tá, gente? Eu me importo tanto com isso. Eu tenho um carinho pela Top, igual você falou, há tanto tempo. E eu me sinto hoje, tipo assim, poxa, é uma empresa que eu sempre acompanhei, que eu sempre admirei, que hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer parte, de poder colaborar. E eu me importo tanto com isso. Poxa, meu pai tem até... Pela relação do meu pai com a empresa, assim, poxa, né, como é que vai ser essa situação? Então eu me importo tanto que isso vai gerando realmente emoções. Lógico que, né, igual eu falei, eu me considero uma pessoa tímida, pode parecer que não, mas sim, mas que eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Então isso foi, poxa, já são 15 anos calejando ali. Então hoje eu tenho talvez uma facilidade, mas se você pedir para eu gravar um stories aqui agora, para ligar essa câmera igual a gente tava aqui antes, eu tava tenso assim, né? Ainda tô um pouquinho, tá? Mas isso vai aos poucos acontecendo, vai fluindo. Né? A gente tem vários exemplos hoje dentro da Top, hoje consultores, que, né, o Misael que estava gravando o último podcast, né, a gente conversando com ele, você contando as histórias, nunca se imaginou fazendo isso. E eu vejo ele todos os dias gravando vídeo. Exatamente. E é muito legal, porque eu falo assim, poxa, não, eu preciso... Cara, eu sou muito direto assim, falo assim, que, cara, e eu falo isso, assim, eu não tenho vergonha, mas assim, eu coloco essas pessoas que têm mais dificuldade, assim, e realizo como referência. Falo, mano, se o Misael fez, se tal pessoa fez, se tal pessoa tá fazendo, você aí, você tem obrigação de fazer, velho, entendeu? Perfeito. Porque você tem uma capacidade muito maior, entendeu? Então, tipo, você que tá escutando aí esse podcast, gente, vocês têm que sempre lembrar assim, mano, o digital hoje é realidade. Não adianta você ficar querendo teimar, quebrar a cabeça, não, porque não é, porque eu tenho vergonha disso, mano. Só começa a fazer, só começa a falar, entendeu? Que ninguém vai te julgar, cara. Na verdade, as pessoas olham pra gente e elas estão admirando, entendeu? Estão dando palminha, falam, porra, eu queria ter essa coragem. E você tá inspirando essa pessoa também a fazer. Legal. Porque você sempre tem um começo e durante a jornada, né? Então, você pega meus vídeos, por exemplo, no começo, hoje, tipo, é muito mais fluido. Porque você vai pegando prática, você vai vendo que é... E vai virando comum, né? Rotina. É porque é rotina, entendeu? Rotina. A questão, gente, é como acho que tudo na vida, ela tá muito tá vinculado à constância. Então, Perfeito. Se você tem rotina, constância, essa é a chave. Entendeu? Você quer começar a gravar conteúdo, você quer começar a ter resultado digital, então tenha constância. Você quer ter resultado na proteção veicular? Você quer fazer 20, 30, 50 vendas? Tenha constância, entendeu? É tão simples que parece difícil, mas é só feijão com arroz. E eu acho que, só para fechar com chave de ouro ali, eu acho que é ter essa constância e acreditar no processo que a gente está ali estudando, desenvolvendo para que você tenha mais sucesso. Então, assim, gente, no momento que a gente chegar com um treinamento
com uma metodologia e trazendo isso para vocês, quanto mais aberto vocês forem e mais disponíveis para fazer aquilo acontecer, mais sucesso vocês podem ter. Por quê? Porque a gente está se preocupando com o seu sucesso por você. Então, se a gente está fazendo isso, a gente está testando aqui, validando várias ferramentas. Quando a gente chegar com uma ferramenta para vocês, é um momento que, poxa, eu vou usar a constância e eu vou aplicar essa ferramenta, então eu tenho certeza absoluta que as coisas vão acontecer. Exatamente. E aí é 100% com vocês. É até nisso, cara, assim, ó. Sabe qual que é o melhor perfil de consultor novo? Sabe qual que é? É aquele cara que a gente chega e fala assim, ó, João, faz isso, isso, isso. Aí o cara, beleza, vai lá e faz e bota em prática. Aí agora, João, faz isso, isso, isso. Aí ele vai lá e faz. A pessoa que tem a capacidade de ouvir o direcionamento do seu mentor, do seu gestor, do seu diretor e botar em prática, véio, esse cara não tem limite. A grande questão é que a maioria das pessoas querem inventar a roda. Eu falo, meu amigo, eu tô aqui, eu já trilhei esse caminho, eu já sei como é que é o processo, eu tô te dando o direcionamento pra você fazer. É óbvio que você vai ter um monte de dificuldade, mas continua, que você vai achar, entendeu? Então, tipo, só segue a direção, ó, é pra aquele rumo. Aí a pessoa, se ela faz isso, ela tem resultado, né? E eu passei por isso, tá, gente? Igual eu falei, quando eu cheguei na Prudential, eu testei, eu desafiei. Eu não acreditava que era daquele jeito. E eu comecei a apanhar e a sofrer. Até que em um determinado momento, né? Isso, na verdade, foi a segunda vez que aconteceu. Em um determinado momento, eu tive uma experiência no marketing multinível. Eu, né, cheguei a ter um êxito muito grande, uma equipe, ganhar premiações como carro e tudo isso. Mas antes, no primeiro momento, eu já me achava, sabe? O ego, às vezes, ele sabota a gente. Eu falo, poxa, eu já fui consultor de um monte de empresa, tenho treinamento disso, daquilo, eu já sei tudo que eu tenho para fazer, aquela arrogância toda. E aí, um grande amigo que eu tenho hoje, que na época era o meu líder, o Fernando Rainer, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque o jeitão dele baiano, ele foi aos pouquinhos ali, ô Gabi, ele me chama de Gabi. Ô Gabi, irmão, você é fera demais, você tem tudo, mas cara, me escuta um pouquinho aqui, bota isso aqui em prática. E aí foi um momento que eu comecei a repensar, e eu falei assim, poxa, é verdade. E aí eu comecei a falar assim, irmão, tudo que se você for falar para eu fazer, eu vou fazer. E em uma semana, 2 semanas, eu tava tendo um resultado que em 1 mês, 2 eu não tive. E as coisas foram ganhando uma forma justamente porque eu tive a humildade de reconhecer. Exato. Mas eu acho que um primeiro ponto também é a gente reconhecer, tá? Então acho que às vezes a gente tem que reconhecer esse ponto, olhar para dentro, e eu reconheci que eu estava sendo arrogante, eu não estava dando a oportunidade para a ferramenta, para pessoas que já tinham experiência naquela atividade, e aí eu comecei a seguir o fluxo ali para fazer as coisas acontecerem. Então, esse ponto ele é muito legal, né? O negócio acontece. Gente, mas eu acho que é isso por hoje. Foi aí um dos episódios mais longos aqui. Eu nem gosto tanto de falar, mas eu já falei bastante. Ai. E é isso, gente. Agradeço muito aqui pela sua Eu que agradeço a oportunidade, presença, Breno. Gabriel, acho que foi uma aula aqui que a gente teve. Quem tá escutando aí, gente, lembra de seguir o canal, curtir, manda isso aí pro seu tio, pra aquele amigo seu também que tá com interesse de trabalhar com proteção. Daqui a pouco também vocês vão ter alguns treinamentos com o Gabriel específico. Ele também tá fazendo um lançamento digital, então depois segue o perfil dele no Instagram, gente, porque ali ele vai dar muitas dicas para vocês de técnicas de venda, de como aplicar isso na proteção veicular. Toda essa bagagem, gente, de processo que ele já tem, agora vai ser direcionada para proteção. Então, você que seguir ele, você vai aprender muita coisa. É isso, gente. Obrigado, Breno, pela oportunidade. Eu acho que eu tava um pouco nervoso aqui, ansioso, mas eu acho que a gente acabou fluindo aqui. Acho que foi bem legal. E assim, gente, eu tô aqui para somar, para agregar. Eu quero servir vocês aqui dentro. Então, tudo que eu tenho de experiência, eu quero poder reunir para poder ajudar, né? Assim, eu também já tive algumas experiências de construções de equipes, já tive alguns times comerciais. Então, os gestores que estão aí, assim, eu me comprometo com vocês também a poder entregar o meu melhor para ajudar vocês a terem mais sucesso, mais resultado. E é só o começo, tá, Breno? Eu acho que a gente é um grãozinho de areia ainda no tamanho de um deserto. Exatamente, gente. Tem muita coisa ainda por vir. É uma frase que eu tenho de base que me direciona aqui. O melhor está por vir.
Então, assim, gente, você que tá aqui, tá começando na Top, tem 1, 2, 3 anos, ou tem um mês, cara, essa instituição aqui, ela vai ficar foda pra caramba. Vai ser a maior, a melhor. Eu acho que a gente já é, entendeu? Mas é o que você falou, o mercado vai reconhecer isso. O mercado de seguro, o mercado de proteção veicular. Eu acho que a gente já tá se tornando uma referência, mas a gente isso vai se tornar uma realidade para o Brasil inteiro. Eu acho que é aí que a gente vai conseguir fazer a diferença, é ser exemplo. Eu acho que não é nem a questão do título, mas é a gente poder ficar como um exemplo para outras instituições, para outras pessoas também pegarem isso e replicar essa forma que a gente tem de lidar com as pessoas, de lidar com o colaborador, de lidar com o consultor, de lidar com o associado, né, gente? Que quem é o dono da associação é o associado e o consultor. Então a gente tem que lembrar disso sempre. E agora até o próximo episódio aí do Top Cash. Espero vocês lá. Depois a gente vai ter outros episódios, né? Acho que deve ter muito tempo, né, Gabriel? Tem muita coisa por vir ainda. Tem sim. Esperem as cenas dos próximos capítulos. Exatamente, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.